Em primeiro lugar, olha, os transgênicos é uma metodologia extraordinária, uma descoberta fabulosa e que é perfeita para a produção de alimento. É perfeita para produzir plantas capazes de produzir um alimento razoável, a baixo custo e com grande proteção ambiental. Agora, verdade que as multinacionais utilizaram os transgênicos como uma coisa comercial. E mais do que isso, em 1980, especialistas de multinacionais vieram ao Brasil. E nessa época, eles vieram para cá porque o Brasil tinha uma lei que proibia qualquer processo ou patente de qualquer processo ligado a medicamentos ou alimento. Qualquer processo que dissesse respeito à produção de alimentos ou à produção de medicamentos não podia ser patenteado. Agora, as multinacionais mandaram os especialistas e eles vieram aqui explicar para os nossos políticos. Só que o explicar dele era E, cifrão, plicar. E esse cifrão no lugar do S tinha um poder fantástico. E nós perdemos essa vantagem que tínhamos até 1980. E o Congresso aprovou uma lei tirando essa regalia da população brasileira que proibia o patenteamento de processos de alimentos e medicamentos. E hoje está aí. Agora, a coisa mais grave, ou igualmente grave, não a mais grave, é que eles conseguiram mais do que isso. Porque antigamente a patente valia 5 anos. É uma coisa razoável, 5 anos. Se depois de 5 anos não tivesse coisa melhor, então o negócio não teria o sentido que tem. Mas tendo 5 anos, depois desse tempo, qualquer pessoa podia usar as patentes, mas o material patenteado, sem qualquer atrapalhada. Mas eles inventaram situações absurdas de você produzir uma semente e, se quiser plantar, você precisa provar que as plantações foram produzidas por semente comprada. Quer dizer, é um absurdo, você produz a semente e tem que comprar para aquela nova plantação. Então essas coisas são desonestas, não diria desonestas porque eles conseguiram honestamente através do Congresso, etc. Mas é uma atitude completamente absurda, porque dar uma patente que dure 20 anos significa que o sujeito ganhar bilhões. E ele diz, não, mas nós gastamos bilhões. A companhia inteira gasta bilhões, mas eles gastaram mais que não gastaram. E com isso eles ganham bilhões. E nesse ponto, quem está contra os transgênicos tem razão. Mas não é problema do transgênico, mas um problema grave, muito grave, é que não é o que o transgênico vai produzir. Sem o transgênico, o Brasil, que hoje está dando um show de bola com relação à agronomia tropical. Aí os agrônomos, eu não sou agrônomo, sou biólogo só, os agrônomos brasileiros merecem um grande respeito, porque sem dúvida nenhuma, em agronomia tropical, o Brasil hoje vende know-how. É o país mais desenvolvido em agronomia tropical. E daí a produção de alimentos que está sendo feita hoje e o sucesso que estamos tendo com a produção dos vários tipos de alimentos, e inclusive a soja é uma delas, e diga-se de passagem, até a soja não transgênica, e pode ser a transgênica também, mas
não transgênico, hoje no Brasil, tem regiões do Brasil que produz tanto quanto os Estados Unidos, que são os maiores produtores por área. E mais do que isso, sem o uso de adubo nitrogenado. Uma colega nossa, Joana Doberai, da Embrapa, alguns anos atrás, ela, em primeiro lugar, os agrônomos adaptaram a soja asiática. Foi introduzida no Brasil, como em várias partes do mundo, e adaptada ao nosso clima e ao nosso solo. E a Joana Doberai fez mais. Ela adaptou ao risóbio, que é conhecido há 100 anos, ou mais de 100 anos. Ela adaptou esse risóbio da soja à situação brasileira, e sem adubo nitrogenado, a soja, que em vários lugares do Brasil produzem tanto quanto os Estados Unidos, que são os maiores produtores por área. E, portanto, a soja brasileira hoje, graças aos nossos agrônomos, é mais racional, mais econômica de qualquer outra do mundo. E aí nós não podemos perder essas vantagens que nós estamos tendo. E se proibirem os transgênicos numa competição que vai existir, a Argentina está aí livre para fazer, para usar os transgênicos como está usando, nós vamos perder mercado e vamos ter problemas graves de competição. Então, essa é a minha propaganda que eu faço dos transgênicos, que eu particularmente acho que é extraordinário, é muito mais racional e menos perigoso do que o método convencional. Porque no transgênico, o professor Habib, que é contra os transgênicos, né, em certo ponto, já levantou o problema assim, ele disse: pega um negócio assim, e pega um negócio daqui, e depois um gene, e ele fez assim com a mão assim, como se fosse extraterrestre. Então o gene põe na coisa, mas não é ali pertinho, ele pega o gene em outro lugar, é um gene que existe na natureza, não é extraterrestre, não é nada disso. E aí ele dá um transgênico que é perigoso. Eu estou discordado dele não, mas eu respeito muito. Ele foi meu colega da Unicamp, porque eu fui professor lá também. E nós nos damos muito bem, não é? Eu estou só criticando o negócio que ele é contra os transgênicos, eu sou a favor. E como vocês aplaudiram, preciso dizer, olha, cuidado, ele é bom, mas tem um defeito, não gosta dos transgênicos. Mas eu vejo, eu realmente vejo uma situação que é muito complicada, é o seguinte: vamos dar um exemplo do sistema. Deixa eu começar pelo começo. O homem vem usando a agricultura humana começou há 10 mil anos atrás. E desde o começo, embora a genética só tenha sido descoberta no começo do século, o Darwin fez em 85, 65, mas só ficou 35 anos parado, porque o coitado do Mendel, de Darwin, né? O Mendel, ele trabalhou com o ervilha, achou formidável, achou extraordinário, e pôs os padres lá trabalhando para fazer um negócio, fizeram um serviço extraordinário. E alguém disse: vem cá, essa outra planta, o hieráceo. E quando ele experimentou o hieráceo, deu tudo errado. Aí ele perdeu a confiança, porque ele tinha certeza que tudo, óbvio, se uma planta faz assim, a outra deve fazer também. Mas ele pegou o hieráceo que não deu certo, e com isso ele perdeu a coisa e ficou 35 anos até ser redescoberto e mostrado que a coisa valia, o que ele fez valia. Estão aí as leis de Mendel para mostrar que ele estava totalmente certo e que foi um trabalho extremamente importante.
Muito bem, então o problema que se coloca é há 10 mil anos que o homem vem usando o processo de seleção de plantas, principalmente plantas aí, no caso que eu estava discutindo, para ver como é que ele pode melhorar uma planta selvagem e torná-la domesticada e com uma produção melhor. Então, quando nós fazemos isso, e desde o começo foi assim, aí, em geral, a gente pega uma característica da planta. E antes de 1900, era a característica da planta, as características da planta, que eu sabia que por dentro ela tinha alguma coisa que ninguém sabia o que era. Mas daí descobriram que eram genes, etc, etc. Mas tudo que foi feito, mesmo depois de 1900, quando a genética foi iniciada, até 1953, não sabiam o que era o gene realmente. O gene era uma coisa que sabia que estava dentro da célula, e eu mesmo estava trabalhando com mosca doméstica, ou mosca doméstica não, drosófilas, e depois eu trabalhei com riconciado, que dava a possibilidade de fazer análise dos genes, etc, que era fantástico. Mas tudo bem, mas o problema é que quando nós fazíamos aí geneticamente, os agrônomos fazendo genética, eles faziam o quê? Eles pegavam, e formidável, não estou criticando não, estou achando formidável que o que eles queriam é eficiência. Então eles pegavam, faziam o cruzamento e analisavam o caráter e o gene responsável por esse caráter. Mas até hoje, até hoje ainda, não se examina, na realidade, quais são os outros papéis que o gene tem, além desse característico, desse caráter que é visível na planta. Então, a gente sabe que o gene é aquilo. Esse é um caráter. Mas o gene tem vários outros caracteres. E, na verdade, esse famoso projeto Genoma, que está sendo feito aí hoje, que é uma bobagem. Agora eu sou contra. Tem gente contra o estrangeiro, agora eu sou contra esse tipo de genoma. Eu estou mais fanático do que o pessoal contra o estrangeiro. Porque essa característica do genoma, o genoma em si, gastar esse dinheirão e outra coisa, não é ciência. Porque é colocar o negócio numa máquina, apertar botões assim certinho, e a máquina diz para você o que você tem. Então é um negócio técnico, é formidável, só que não vale nada. O que adianta dizer, o jeito assim, 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 assim. Precisa levar 20 anos ainda para saber o papel. Como? Aí estão começando a fazer hoje. Que deviam fazer ao contrário, eles estão começando pelo começo, pelo topo, ao contrário de começar de baixo. Se começar pela base, esse dinheiro que estão gastando fazendo o genoma, devia ser gasto em analisar que outros papéis o gene tem dentro do organismo, além daquele da característica principal. Porque aí sim teria sentido esse gene. Tem ação com esse outro, tem ação com aquele, tem ação com o outro lá do fundo, ou tem qualquer coisa desse tipo. E aí o genoma teria sentido. Mas antes dessa relação de atividade, que tipo de atividade tem o gene, genoma não vale nada, só dizer que tem uma lista assim, tem 3 bilhões de nucleotídeos, por causa do homem, e daí? O que vale isso tudo? E alguém fez uma palestra e disse, nós encontramos 12 genes que existem, todo mundo conhece, nós temos genes iguais da bactéria, não é por aí. Então, precisa descobrir o genoma. Não crença nos transgênicos deve a um fato que, a meu ver, o pessoal ignora, porque desde o começo, quando o homem começou a usar, melhorar plantas, para domesticar plantas, para fazer produto para alimentar,
teve problemas complicados. Porque não muito raro, ou a planta fazia mal depois, na hora matava o sujeito, que era a planta venenosa, o produto era venenoso, e aconteceu isso. Na Europa, inclusive, quando o tomate foi para a Europa, os italianos viram o tomate mesmo, procuraram na natureza, aí bom, tomate, comeu, morreu. De maneira que é uma situação que não é brincadeira, e tem que ser feita essa análise mesmo. E já tem sendo feita há 10 mil anos que vem sendo feita. E hoje o pessoal não acredita. E mais do que isso, eu vou na Câmara dos Deputados, defender o estrangeiro principalmente, e lá encontro deputados dizendo assim, não, porque os estrangeiros são formidáveis, mas se esperar só 12 anos para ver se eles são nocivos ou não para a espécie humana, é muito pouco. Vamos esperar 12 anos para saber se uma planta que você precisa alimentar animais, alimentar não sei o que, esperar 12 anos antes de usar. Aí tem 10 mil anos de experiência que eles estão achando que não vale nada e que o homem não é ainda incapaz de fazer, o que é um absurdo. Eu acho que os transgênicos devem ser examinados como qualquer outro tipo de alimento que é experimentado cientificamente. Agora, vamos ser racionais. Por exemplo, outra coisa que a Bíblia reclama, a descoberta do DDT, que eu achei fabulosa, merecia 10 prêmios Nobel. E ele disse, o DDT foi proibido. Então você faz o seguinte, tire também todos os créditos que estão sendo dados aos produtores de antibióticos. Porque os antibióticos hoje são as piores coisas que existem na população, porque tirou a possibilidade do sujeito ficar normal no hospital. O sujeito entra no hospital para curar uma verruga, tem uma operação que eu fiz outro dia. Faz uns 15 dias. Está no hospital. Eu estava pensando no filho aqui para não gostar. O sujeito entra no hospital para tirar uma verruga e pega uma infecção que é resistente a todos os antibióticos. Então, e hoje, o hospital é só para ficar no tempo necessário. Porque os outros jogam fora, sai daqui porque você está arriscando. Isso é produto de antibióticos que salvou a minha vida. Se não tivesse esses antibióticos, que hoje são uma porcaria, que atrapalham a vida da gente, no negócio de hospitais, etc. Mas eu acho que são fantásticos. Eles existiram e a natureza é assim mesmo. Quer dizer, nós devemos correr esse risco de produzir coisas que vão ser nocivas para a coisa, porque senão não tem jeito. É uma situação perfeitamente normal. E hoje, grande parte dos antibióticos estão aí sobrando como coisa nociva que não era no passado. E simplesmente hoje nós dependemos de outras coisas para manter os habitats